Olá, está no ar o Democracia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre violência doméstica e feminicídio em tempos de pandemia. Junto com as nossas convidadas, de forma virtual, nós vamos falar também sobre formas de prevenção e sobre o enfrentamento destes crimes. Para isso, estão aqui online para conversar com a gente a deputada Luciana Genro, a delegada titular da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre, Tatiana Bastos, e também a diretora executiva da Temis, Márcia Soares. Quero agradecer às nossas convidadas, quero agradecer a você de casa pela sua audiência, muito obrigado. Antes de começar o programa e entrar propriamente dito nas questões que a gente vai abordar no Democracia de hoje, como é tradicional, a gente sempre pergunta aos nossos convidadas e convidados como estão passando, como estão levando esse momento de pandemia, de prevenção, de isolamento, como é que está sendo esse momento de proteção. Deixa eu começar com a deputada, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença aqui no programa, pela disponibilidade de tratar desses temas com a gente. Deputado, como é que está sendo esse momento, diferenciado de distanciamento, e com todos os cuidados necessários para evitar a proliferação da Covid-19. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Clayton, pelo convite. Quero saudar a Márcia, querida, grande lutadora em defesa das mulheres, a delegada Tatiana, que tem feito um trabalho muito importante à frente da delegacia. E te dizer que eu me sinto realmente uma privilegiada, viu, Clayton? Porque eu tenho a oportunidade de fazer o isolamento social, Nós estamos na Assembleia Legislativa, como tu sabes, com os trabalhos todos remotos, Tanto as plenárias como as reuniões de comissão. Então, eu estou podendo fazer esse trabalho todo a partir da minha casa, com saídas eventuais, quando são absolutamente necessárias para alguma visita, alguma reunião que precisa ser presencial. Estive, inclusive, lá no Palácio da Polícia, não com a delegada Tatiana. Felizmente, não fui vítima de nenhuma violência que fosse física contra mim, mas fui fazer uma denúncia sobre ameaças que fizeram via redes sociais contra mim. Então, nesse caso, tive que sair do isolamento, mas realmente me sinto privilegiada, porque sei que a maioria da população brasileira não está podendo fazer isolamento. A gente está vendo aí todo mundo tendo que trabalhar, tendo que ir para a rua, agora as aulas recomeçando. Então, eu acompanho tudo isso com muita preocupação e lamentando muito que a postura dos nossos governos, tanto federal como estadual, como municipal aqui de Porto Alegre, não está sendo a postura que eu acredito que seria a melhor para que nós pudéssemos estar preservando a vida das pessoas. Ok. Delegada Tatiana Bastos, também muito obrigado pela presença aqui no programa, mais uma vez. Agradeço pela disponibilidade e pergunto à senhora, como é que está sendo esse momento, de pandemia, esse momento de uma realidade diferenciada, em tempos de Covid-19. Boa tarde, Clayton. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra participar mais uma vez do teu programa, ao lado da Márcia, da deputada Luciana Genro, que são aí parceiras, companheiras de luta e de enfrentamento à violência contra a mulher, e dizer que, infelizmente, ao contrário da deputada Luciana, eu não consegui fazer o isolamento social. Na verdade, eu sempre preguei isso muito, inclusive nas minhas redes sociais, porque reconheço a importância desse trabalho, dessas medidas de prevenção, mas desde o início de março, quando a gente começou, então, os decretos ali de distanciamento e isolamento social, como estou na linha de frente, somos um trabalho essencial, a Polícia Civil continua trabalhando. Fizemos, claro, alguns revezamentos das nossas equipes para diminuir o número de pessoas dentro dos órgãos policiais. Adotamos inúmeras medidas e protocolos também de proteção, de higiene e de cuidados na área da saúde, para evitar tanto que os nossos policiais como as nossas vítimas tivessem um aumento de qualquer possibilidade de contágio, inclusive contenção de pessoas dentro dos órgãos policiais, mas o nosso trabalho nunca foi interrompido. A DEAN sempre atendeu presencialmente durante todo esse período, como eu falei, com muito cuidado, com alguns casos, trabalhando de maneira prioritária e outros priorizando o atendimento online, mas desde o início, agora, final de setembro, para ser mais preciso,
todas as equipes já voltaram ao seu trabalho, todas, inclusive quem estava em teletrabalho, por aí uma medida, né, uma orientação geral da chefia de polícia. Então, nosso trabalho segue normalmente, mas sempre, como eu falei, cuidando, temos uma normativa, inclusive nesse período, própria para os atendimentos, para as oitivas, facultando todas as vítimas e testemunhas para serem ouvidas de maneira também remota, né, por telefone ou videoconferência. Nós temos essa portaria também que regula, inclusive, a solicitação de medidas protetivas de urgência por parte das vítimas por telefone. A gente faz busca ativa de vítimas que não podem vir à delegacia. Tudo isso, então, normatizado desde março pela DIPAM, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, da qual eu sou diretora, justamente para a gente evitar ao máximo essa proliferação, aí, esse contágio em massa, que sempre foi a grande preocupação de todos nós. Mas, infelizmente, eu não consegui fazer o isolamento, tive apenas 2 vezes, né, em casa, porque tive suspeitos de Covid. Então, nesse período, enquanto eu aguardava resultados de exame, eu acabei fazendo, então, o meu trabalho em reuniões de casa, mas períodos curtos, de no máximo 3 dias, até sair. Os 2 exames foram negativos, felizmente, mas, como eu disse, a gente está trabalhando mais do que nunca, até para poder permitir que as nossas mulheres, as nossas vítimas, principalmente, fiquem o mais resguardadas possível em casa, se possível, ou se não, muitas vezes a gente tem que tirá-las da sua casa e levá-las até o local seguro, mas evitando que elas precisem vir presencialmente ao órgão policial. Ok. Obrigado, delegada. Diretora executiva da Temis, Márcia Soares, também muito obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. E também pergunto à senhora, né, como é que está sendo esse momento, né, de novo normal, como o pessoal tem dito aí, né, nesse momento diferenciado, né, de realidade ressignificada, digamos assim. Como é que está sendo para a senhora? Então, boa tarde, Clayton. Muito obrigada mais uma vez pela possibilidade de estar aqui dialogando contigo e com a nossa população acerca de um problema tão importante como o problema da violência de gênero. Quero saudar a deputada Tatiana, nossa colega de enfrentamento frequente das violações que ocorrem contra as mulheres. Quero dar uma saudação muito carinhosa e especial à deputada Luciana Genro, a quem eu acompanho há muitos anos e apoio a sua trajetória, a sua luta importante para a sociedade brasileira. E quero aproveitar e me solidarizar com ela em função das ameaças que vem sofrendo. De fato, nós, organizações da sociedade civil, num período de ameaça à nossa democracia, todos nós temos sido alvo de ataques, de ameaças, todos nós, de certa forma, que trabalhamos com a defesa dos direitos humanos, com o enfrentamento do racismo, com a defesa da democracia. Nós estamos, na Temis, como uma organização da sociedade civil, está trabalhando, nós estamos em trabalho remoto desde março. Nós e todas as promotoras legais populares, que são a nossa rede parceira de atendimento a mulheres em situação de violência, nós temos serviços nas comunidades de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre, que chamam, sim, Serviço de Informação à Mulher. Eles estão todos fechados desde março, e nós temos acompanhado e cuidado de cada uma das promotoras legais populares e do atendimento que elas vêm fazendo, sempre remotamente. Nós não deixamos de trabalhar, não deixamos de atender, mas o nosso atendimento tem sido remoto, e essa tem sido uma grande preocupação com relação à atuação das promotoras legais populares. Mas estamos todas bem, superando esse momento, tentando superar juntas esse momento. Tá certo. Obrigado, diretora. Deixa eu voltar com a deputada Luciana Genro para entrarmos propriamente dito no tema, né, sobre a pauta de hoje, que é a violência doméstica e feminicídio, né, em tempos de pandemia. Um tema, evidentemente, que diz respeito a toda a sociedade. Eu pergunto à deputada, uma preocupação maior neste momento, deputada, em relação a questão do isolamento social, muitas vezes as vítimas mais próximas dos agressores, né, em função de toda a pandemia. Como é que a senhora vê esse momento, né, com essa preocupação, né, voltada para as mulheres, deputada? Sem dúvida, eu vejo com muita preocupação. E fico feliz em perceber que existe na sociedade, inclusive no parlamento, uma preocupação maior com o tema do que em outros momentos, né? Nós temos aí várias iniciativas
buscando facilitar o acesso das mulheres à denúncia sobre a violência doméstica, o que sem dúvida é fundamental, porque nesse momento de isolamento social é evidente que a mulher estando obrigada a ficar em casa junto com o possível agressor, esse risco da violência doméstica se torna ainda maior. Entretanto, inclusive nós tivemos iniciativas da própria Assembleia Legislativa no sentido de facilitar as denúncias, né? Tivemos agora a votação do projeto da máscara roxa, por exemplo, que é a possibilidade da mulher ir até a farmácia e usar esse código, né, máscara roxa, para numa espécie de pedido de socorro para o atendente da farmácia. Tivemos também um projeto obrigando os síndicos dos prédios a comunicar à polícia quando houver uma suspeita de violência doméstica, que foi toda uma discussão que nós travamos no plenário da Assembleia sobre se a mulher teria ou não que consentir nessa denúncia, mas demonstrou que existe uma preocupação grande com o tema. Entretanto, a minha preocupação, ela vai além da questão da denúncia, porque é evidente que nós precisamos facilitar o acesso à denúncia. E até mesmo nós, sociedade civil, temos obrigação de denunciar quando presenciamos, né, algum tipo de violência. Mas é preciso que o poder público fortaleça a rede de acolhimento das mulheres vítimas de violência, né? Porque a polícia faz um trabalho excepcional com a Delegacia da Mulher, e a delegada Tatiana, à frente desse serviço, tem se desdobrado de forma incansável. Mas nós precisamos que haja, de parte do governo, tanto do municipal, quanto do estadual, como do federal, a criação de estruturas que possam acolher as mulheres vítimas da violência. A primeira questão é para onde ela vai após fazer a denúncia, porque nem sempre se consegue tirar o marido de dentro de casa rapidamente, né? O marido ou o agressor rapidamente. Nem sempre ela pode ficar na mesma cidade do agressor, porque ele pode se configurar realmente num perigo de morte para ela. Então, a gente precisa de uma rede que comece no acolhimento provisório, né, com os albergues, mas que também se expanda no sentido de ajudar essa mulher a conseguir um emprego, muitas vezes em outra cidade, muitas vezes ela não tem qualificação para trabalho, porque ela sempre esteve fazendo trabalho doméstico, então a gente precisa ter cursos para qualificá-la, para possibilitar que ela possa buscar uma colocação no mercado de trabalho. Então, é um conjunto de medidas, né, que vão muito além simplesmente de facilitar a denúncia da violência, porque o pós-denúncia é muito complexo, né? Com certeza a Márcia conhece bem essa situação, pode falar, inclusive, com maior conhecimento de causa do que eu, sobre como é difícil a gente atender às necessidades de uma mulher que resolve denunciar a violência e tentar sair desse ciclo perverso da violência doméstica. Obrigado, deputada. Delegada Tatiana Bastos, para trazer alguns números aqui também, a gente para fazer essa conexão com o atual momento, né, e ver o contexto em que esses dados estão inseridos. Só para trazer aqui, nós tivemos um primeiro semestre, a senhora me corrija se tiver alguma alteração nesses dados. No primeiro semestre a gente fechou com 24% a mais, né, de feminicídios no estado em relação ao mesmo período do ano passado. De que forma a pandemia tem influência sobre esses dados, tem alguma relação, e como os atendimentos, né, estão sendo impactados, né, por este momento de pandemia? Bom, Clayton, primeiro dizer que a tendência no mundo inteiro, isso é um fenômeno que aconteceu em todo o mundo, não só no Brasil ou no estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, durante esses períodos de pandemia, em que houve o aumento da convivência familiar, aumento das tensões cotidianas, agora, aumento também de todas as questões, problemas socioeconômicos, né? Diminuição da renda das famílias, das mulheres, muitas em casa, com os filhos, mais tempo, sendo mais sobrecarregadas do que nunca, com todas as atividades também domésticas, de gestão e educação dos próprios filhos, com o homeschooling, foi justamente o aumento da violência doméstica e familiar e, principalmente, o aumento do principal indicador criminal,
que é o mais grave, que são os feminicídios. Alguns estados do país chegaram a ter um aumento, inclusive, de 400%, como foi o estado do Mato Grosso, em feminicídios no início desse período de pandemia. Qual é o cenário do estado do Rio Grande do Sul? Nós nos preparamos desde o início do ano, na verdade, muito antes até dos decretos aí de distanciamento, isolamento social, ou distanciamento controlado. A Polícia Civil Gaúcha já se organizou justamente para tentar fazer frente a esse período de pandemia que viria, esse período em que haveria esse distanciamento e a dificuldade ainda maior, porque as mulheres sempre tiveram muita dificuldade de procurar ajuda, né, de denunciar. Aliás, denunciar é um termo muito pesado quando se trata de um agressor que é marido, companheiro, filho, pai. Então, realmente, é muito pesado, muito difícil, muito demorado o processo de tomada de decisão dessas mulheres. Mas, neste período, claro, isso está ainda muito mais difícil, porque muitas mulheres não têm nenhuma condição de acesso ao serviço. Muitos acessos, muitos serviços, como a deputada Luciana Genro bem lembrou, não estão funcionando de maneira remota, o que muitas vezes a gente precisa de um atendimento presencial. Tem inclusive uma legislação recente, né, que obriga todos os serviços essenciais e toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher a atender de forma presencial, que é a lei número 14.022, mas infelizmente nós temos ainda mais problemas agora nessa rede para absorver todas essas demandas. No nosso estado, nós tivemos no início do ano, na verdade, uma diminuição dos indicadores, de praticamente todos os indicadores de violência doméstica e familiar, não uma diminuição brusca, mas sim uma diminuição de cerca de 23% em algumas violências e 9% se a gente pegar todas as violências contra a mulher, o que não significa necessariamente, nós que trabalhamos com isso já há bastante tempo, sabemos que os dados, eles estão, talvez, neste período, ainda mais subnotificados, ou seja, as mulheres realmente estão com maior dificuldade, mesmo que a gente crie canais alternativos, delegacia online, WhatsApp, disque denúncia, é claro que a tendência seria, nesse período, realmente, que a gente tivesse uma invisibilidade ainda maior dessas violências. E para falar do feminicídio, o que aconteceu aqui no início deste ano, a gente teve um aumento dos feminicídios, na verdade, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março, ficou estável. Então, janeiro e fevereiro foram os meses que nós mais tivemos aumento de feminicídio. Então, períodos anteriores à pandemia, né, os períodos de férias ali, de verão, realmente ali o aumento da convivência familiar causada, não pela pandemia, mas a gente sabe que dezembro, janeiro e fevereiro geralmente são meses que a gente registra um número muito alto de violência. E neste ano, surpreendeu muito o mês de janeiro, eu estou até com os dados aqui na minha frente, para a gente ser bem transparente. Nós tivemos em janeiro de 2019 3 feminicídios consumados no estado. Em janeiro de 2020 tivemos 10. Então, só em janeiro foi um aumento de 70%. Em fevereiro tivemos 1 em 2019. Tivemos 5 em 2020. Em março, nós tivemos 11 feminicídios em 2019 e tivemos 12 em março, então início da pandemia, no estado do Rio Grande do Sul, então praticamente estável. Abril ainda um aumento, aí sim já reflexo da pandemia, de 6 de 2019 para 10. Mas desde maio, nós estamos com os feminicídios em queda no estado do Rio Grande do Sul. Maio, nós tivemos 11 em 2019, 6 em 2020, 9 em junho de 2019, 8 em maio de 2020 e julho, que foi o mês que nós tivemos a maior queda do indicador do feminicídio, que nós tivemos em 2019 14 feminicídios e em 2020 2 no mesmo período, agosto, 8 em 2019, 7 no mesmo período. Bom, no mês de julho, a imprensa nos questionou muito em relação a essa queda brusca de feminicídios e alguns até comemoraram. Como eu digo, a gente sempre fica muito feliz quando a gente consegue ter algum resultado positivo, mas nós não temos nada para comemorar, muito pelo contrário, nós temos muito trabalho e eu tenho dito que se a gente conseguiu diminuir um pouco, né? Porque essa queda, se a gente pegar todo o período acumulado de 2019 para o mesmo período acumulado, que é o primeiro semestre de 2020, nós temos uma queda de 5% nos feminicídios. Mas a única coisa que a gente tem de diferente nesse período de pandemia e que com certeza contribuiu para a diminuição de feminicídio, porque trabalhar muito, a gente sempre trabalhou muito, a gente tem intensificado todo o nosso trabalho, não só de repressão, né, aumento de prisões, de apreensões, de verificação de disque denúncia, monitoramento de medidas protetivas de urgência, mas nós temos principalmente trabalhado muito com prevenção. E aí as campanhas de prevenção e
Todos nós temos nos debruçado muito sobre o debate, reflexão sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher nesse período de pandemia. Isso a gente vê a mídia, né, todas as pessoas, os terceiros, a rede de apoio. O que nós mais tivemos de diferente nesse período foi o aumento das denúncias feitas por terceiros. Porque a maioria das mulheres que morrem no nosso estado, ela morre calada, ela morre sem nenhum registro anterior, ela morre sem nunca ter a oportunidade de pedir ajuda. Isso faz parte do próprio ciclo da violência. Quando a gente começa a ter um aumento de quase 300% no número de denúncias feitas por terceiros, eu começo a tirar esse peso todo de cima simplesmente da mulher. E com isso a gente conseguiu enfrentar inúmeras situações que jamais chegariam ao nosso conhecimento se dependesse apenas da denúncia ou de uma ocorrência policial feita pela própria vítima. Então, para a gente resumir, nosso grande chamamento é realmente estimular todos a se irmanarem, a auxiliarem essa mulher, não só nos encaminhamentos, mas, se for o caso, propriamente fazendo uma denúncia anônima ou identificada, para que a gente possa fazer a busca ativa dessas mulheres. Delegado, deixa eu só aproveitar também esse momento, né, que a gente está falando nessas denúncias, né, no aumento dessas denúncias por terceiros, para passar o WhatsApp aqui, né, da Polícia Civil, né, para que as pessoas possam incrementar essa denúncia, né, levar essas informações para que a polícia também possa agir. Vou passar aqui, para a gente reforçar o serviço, ao longo do programa a gente passa de novo, né, para que o pessoal possa se inteirar, né, do número. É o 98444 0606, 98444 0606. Então, um serviço aí que pode ser acessado de forma online, né? E isso reforça, né, essa apelo que a delegada também fez nesse sentido. E nesse sentido, eu também quero chamar a Márcia para conversarmos sobre esse tema, né? Porque, ao que parece, né, e esse tema ele sendo debatido pela sociedade, é isso que tem que ser feito, né, cada vez mais, parece que aos poucos a gente vai, então, superando, né, essa cultura do briga de marido e mulher, ninguém não se mete a colher, né? Então, por esses dados que a delegada traz, que a gente tem esse estímulo, né, e é isso que tem que ser feito, né, porque muitas vezes a vítima não tem nem condições psicológicas, né, de fazer essa denúncia, né, Márcia? Então, acho super importante esse diálogo. A Covid, nós estamos falando em tempos de pandemia, a Covid termina evidenciando algumas questões em relação às mulheres e ao gênero, duas particularmente importantes, que é o aumento do serviço de cuidado e a importância dessa economia de cuidado, inclusive não remunerada para as mulheres. E a segunda questão, sem dúvida, é a questão da violência, que nos parece pandêmica também, porque ela chega, o que começa a levantar essa questão são os documentos, inicialmente os documentos internacionais e os dados que vêm de fora. Nos parece que há pelo menos 1/3 aí de aumento da situação de violência de gênero contra as mulheres, familiar, enfim, das violências contra as mulheres nesse período de pandemia. Eu acho que tem 2 ou 3 questões que a gente não pode perder de vista nesse diálogo. A primeira delas é que esse cenário tem que compreender esses cenários apenas como um fator agravante, né? Ele não é causa explicativa do fenômeno da violência e tampouco do feminicídio, né, como consequência, né? A questão, o feminicídio e a violência, ela tem outras raízes que nós sabemos e ela está muito calcada na subordinação e na hierarquia das relações entre sexos. Portanto, elas não vão ser superadas apenas pela denúncia, elas não vão ser superadas apenas pela visibilização desse problema, que é absolutamente importante porque desnaturaliza, né? Mas tem algumas outras questões que a gente não pode perder de vista nisso. A primeira, que são as respostas que nós precisamos dar, né? Se a gente entende que a questão do isolamento das mulheres, por exemplo, absolutamente não é nova. Isso é uma estratégia de uma relação abusiva para que a mulher não consiga sair dessa relação acionando a sua rede pessoal de proteção. Então, esse processo de isolamento, ele é muito antigo. E ele se acirra nesse momento, né? Ele se acirra e ele leva ao feminicídio por algumas causas agravantes, inclusive por essa falta de momento de afastamento de um processo de violência contínua, né? Isso é uma questão que vem agravando e, portanto, o número de feminicídios contra as mulheres. Agora, as respostas que se dão é importante, sabe? Acho que a gente precisa pensar nesse sentido. O Brasil tem um mito, assim, ele inaugura, ele alimenta um mito
de que com a alteração da lei você altera fenômeno social. E isso não é verdade, né? A lei sozinha não opera mudança alguma no mundo. Ela é absolutamente importante para descrever um fenômeno, para desnaturalizar o fenômeno e construir estratégias estatais e da sociedade civil de enfrentamento. Não por acaso, agora em março, nós tivemos assim, um boom de projetos de lei no Congresso para tentar alterar a Lei Maria da Penha, criar questões que já estavam basicamente resolvidas por uma leitura extensiva da Lei Maria da Penha, por exemplo. Então, assim, é importante a lei, mas ela por si só não vai resolver problema algum. A segunda questão do que diz respeito da resposta legislativa é a resposta legislativa punitiva, porque se tiver aumento de lei, então, bom, aí está tudo bem, aí melhora, né? E nós vemos isso com muita preocupação, muito embora, claro, a responsabilização de agressor é importante nesse processo, é fundamental, mas uma resposta exclusivamente punitiva, ela tem um endereço certo, né? A gente sabe que o direito penal ele termina responsabilizando majoritariamente homens pobres, negros e periféricos. Esta é a resposta estatal mais simples, mais fácil para a questão da violência, e ela tende a se reproduzir neste momento. E a gente sabe que, por exemplo, as delegacias, como a delegada Tatiana, essas figuras têm atuado muito bem. Porém, o resto da rede, que é a resposta fundamental para o enfrentamento dessa situação, ela está recuada. Nós tivemos nos últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos, assim, os dados nos indicam um aumento substancial da violência, e agora, no tempo de Covid, está aí a delegada Tatiana nos esclarecendo isso. Entretanto, a estrutura de enfrentamento, do ponto de vista da política pública, ela vem caindo vertiginosamente, né? Nós temos uma baixa nos orçamentos para políticas de enfrentamento da violência contra a mulher nas 3 esferas de governo, né? No país inteiro. Né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a Casa Viva Maria opera com 50% do seu efetivo por falta de pessoal, já há algum tempo. Né? Os programas estão sendo precarizados, a gente sabe disso. E eu, para concluir, agora queria indicar uma questão que é bem importante. O IPEA fez uma nota técnica número 78, saiu agora em junho, onde ele avalia as políticas públicas para a violência em tempos de Covid. E aí ele traz um dado muito importante, que é os estados em que têm secretaria específica da mulher, órgãos autônomos, foram os que mais avançaram na resposta epidêmica ao problema da violência, construindo novas alternativas e novos programas. Né? Aí ele cita lá o Amapá, não estava com o dado aqui, não estou. Alguns outros que têm, e aí inclui o Rio Grande do Sul, que tem algum órgão, mas que não tem autonomia, eles avançaram um pouco, mas, via de regra, ampliando os serviços, não construindo novos, mas ampliando os serviços, aprofundando, com estratégias importantes. Os estados da federação que não têm nenhum órgão específico da mulher, não todos eles não identificaram em nenhum estado a ampliação de políticas ou construção de novas estratégias, apenas a adaptação do que já tinha. Então, isso nos traz, é um dado muito claro que o IPEA nos traz, da importância de se manter os órgãos de Estado responsáveis pela saúde, pela violência, pelas políticas destinadas às mulheres. Né? E eles fazem muitas orientações que a gente já adotou no Rio Grande do Sul também, como são as campanhas preventivas, o aumento do espaço para acolhimento de mulheres em situação de violência, e ele cita ali a importância de se aproximar das comunidades que não têm tanto acesso aos meios virtuais, e ele cita especialmente o trabalho das promotoras legais populares, o que nos deixou muito satisfeitos. Muito bem, nós estamos falando no Democracia de hoje sobre violência doméstica, feminicídio, conversando aqui com as nossas convidadas sobre formas de prevenção e também no enfrentamento, né, destes crimes. Conversam aqui comigo de forma virtual no estúdio a deputada Luciana Genro, a delegada da Mulher de Porto Alegre, primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre, Tatiana Bastos, e também a Márcia Soares, diretora executiva da Temis. Vamos fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, fique aí, a gente já volta.
Estamos de volta com o Democracia. No programa de hoje tratamos sobre violência doméstica e feminicídio em tempos de pandemia. Junto com as nossas convidadas, que estão aqui de forma online, nós também falamos sobre formas de prevenção e do enfrentamento destes crimes. Estão aqui virtualmente conversando conosco a deputada Luciana Genro, a delegada Tatiana Bastos e também a diretora executiva da Temis, Márcia Soares. Vou voltar com a deputada Luciana Genro. No final do bloco anterior, a Márcia trouxe vários pontos que nos colocam, né, diante de um desafio bastante complexo, né, que passa por diferentes pontos, né, de avaliação e de necessidade de avanço por parte da sociedade, né, especialmente a questão da própria legislação, né, a senhora citou no bloco anterior, de projetos que estão tramitando na casa aqui, né, esse é uma parte da questão. A rede de acolhimento, né, que me parece um problema estrutural que precisa, evidentemente, ser superado e ter uma busca ativa para que isso venha funcionar de forma efetiva, né? E o avanço da legislação que está aí, propriamente dita, né, em especial da Maria da Penha, completando 14 anos no mês de agosto. Pergunto para a senhora, né, o tamanho desse desafio, né, e o quanto, né, que a gente precisa também superar a questão cultural, né, fazer essa conscientização de toda a sociedade nesse processo, deputada. Sem dúvida. Eu acho que a Márcia colocou questões muito importantes, porque essa resposta legislativa punitiva, né, que é, como ela disse, a resposta fácil, porém ineficaz, ela é a mais comum que nós temos visto no parlamento brasileiro, né? E obviamente que o encarceramento ele sempre vai recair de forma intensa sobre a clientela, entre aspas, né, preferencial do nosso sistema penal, que é as pessoas que são as pessoas pobres, né? E nesse caso os homens, porque os homens com condições financeiras também cometem violência doméstica, mas dificilmente são presos. O que acontece? Nós precisamos investir muito na educação. Eu acho que esse é um tema fundamental, porque a ideia de que as mulheres são inferiores ou são propriedade do homem, do marido, do pai, ou de que de alguma forma elas têm que se submeter aos seus desejos e ordens, ainda muito embora falando assim, parece que a gente está falando de algo muito antiquado, né? Mas infelizmente essa ainda é a lógica patriarcal que se sobrepõe na nossa sociedade de forma mais ou menos velada, né? Portanto, a educação de gênero dentro das escolas, né? A educação sexual para as meninas e meninos também aprenderem a identificar que estão sendo violados, né? Para os meninos aprenderem a respeitar as meninas, né? A gente não precisa e não deve ensinar apenas as meninas a se protegerem, né? A se preservarem. É muito comum a ideia de não usa roupa decotada, senta de perna fechada, né? São sempre as mulheres apontadas como as responsáveis pela violência, enquanto que a gente precisa ensinar os meninos, os homens a respeitarem as mulheres, independente da roupa que elas usam e da forma como elas se sentam. Além disso, a Márcia também falou uma coisa muito importante, que são as secretarias das mulheres, né? Que elas têm a missão de, dentro dos governos, propor e forçar a execução de políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um retrocesso terrível. Já no governo Sartori, a secretaria foi extinta, e durante o governo Leite, o primeiro ano quase inteiro, o departamento de mulheres ficou acéfalo, né? Não havia sequer uma titular no departamento de mulheres. No orçamento do ano passado, enviado pelo ano passado pelo governo, não havia um centavo destinado ao combate à violência contra a mulher. Eu, inclusive, fiz emendas daquelas que o governador prometeu que seriam impositivas
E agora, na pandemia, eu as indiquei para que elas fossem utilizadas para compra de vagas em hotéis, em albergues, em serviços, para acolher e precisassem sair de casa temporariamente. E agora, nós já estamos em outubro, a emenda não foi executada. Meros 250 mil reais, quer dizer que é pouquíssimo, daria para comprar poucas vagas, mas quem sabe vagas que salvariam vidas. E o governo não conseguiu executar por absoluta falta de interesse, né? Falta de estrutura e falta de interesse para que o dinheiro chegasse na ponta e pudesse, de fato, ser utilizado. Agora, no orçamento do ano que vem, eu vou insistir novamente, colocando mais dinheiro dessas emendas para a garantia de estruturas que acolham as mulheres vítimas da violência, mas evidentemente que se o governo não se interessa em conduzir esses programas, em ampliar esses programas, em fazer com que eles funcionem, e esse não é um problema da pandemia, é um problema que já vem ocorrer de antes da pandemia, nós conseguimos resolver em termos de parlamento, né? E a sociedade precisa se mobilizar para exigir, né? Não apenas para buscar formas de facilitar a denúncia, mas para exigir do governo que tenha medidas concretas de acolhimento e de reinserção, muitas vezes em outra cidade, em outro meio social, dessa mulher que é vítima da violência, que está com sua vida ameaçada, que está com seus filhos ameaçados, que precisa, né, desesperadamente reconstruir a vida, né? E ela, se não tem uma rede familiar de apoio que envolve recursos financeiros, ela realmente não consegue sair desse ciclo de violência, porque da parte do poder público o apoio para esse passo posterior à denúncia é muito pequeno. Ok. Delegada Tatiana Bastos, gostaria de um alerta da senhora também com essa experiência, né, do atendimento às mulheres, do atendimento das vítimas da violência, né, que muitas vezes o que chega para a senhora chega como denúncia, né, já é a própria violência, né, já é quando pior ainda o feminicídio, né. Mas tudo isso tem uma origem e eu gostaria que a senhora fizesse esse alerta, né, para quem está nos acompanhando em termos de relacionamento abusivo, né, que muitas vezes parece que se naturaliza esse tipo de contato, enfim, esse tipo de relacionamento, mas que na verdade isso é um princípio, né, isso vai derivar com quase 100% de certeza para um outro tipo de violência, né? Então gostaria que a senhora também aproveitasse esse espaço para fazer esse alerta, né? Para quem está vivendo esse tipo que não deixa de ser uma violência também, né? Violência psicológica, financeira, enfim, e coisas que parecem muito simples assim no dia a dia acabam se tornando muito pior, né? Com o passar do tempo, tá ligado? Com certeza, Clayton. Na verdade, a violência contra a mulher, a violência principalmente no âmbito doméstico, familiar e afetivo, ela é uma violência estrutural, né, mundial, pluricausal, é um fenômeno social, realmente, que precisa ser enfrentado, principalmente sob o viés da prevenção. É a única maneira que a gente tem realmente de mudar essa cultura, porque é uma violência, sim, cultural, histórica, fruto de um sistema patriarcal que ainda é muito forte nos dias de hoje, os marcadores de gênero e os papéis sociais ainda impostos à mulher e ao homem, inclusive dentro dos relacionamentos, ainda é algo muito forte, muito enraizado na nossa sociedade e na nossa cultura. Então, para a gente realmente desacomodar, desestruturar essa lógica de dominação masculina, a gente precisa trabalhar sob o ponto de vista da problematização do problema. A deputada Luciana Genro falou da questão da educação, e eu realmente vejo que a única maneira que a gente tem de modificar essa cultura de violência contra a mulher é trabalharmos sob a ótica da educação e, claro, também, concomitantemente, a reeducação, que é o que a própria Lei Maria da Penha nos fala. Então, a gente trabalha muito com isso, a Polícia Civil, por mais que tenha por atividade fim a repressão policial, né, o início da persecução penal que visa a responsabilização criminal dos agressores,
as delegacias especializadas no atendimento à mulher, elas têm justamente essa função de trabalhar também com proteção às mulheres e seus filhos e a prevenção. E esse é um trabalho que a gente faz, na verdade, em vários espaços, né, nas escolas, nas academias, nas faculdades, nas empresas, trabalhando justamente com toda essa questão estrutural da violência, né? O que de alguma maneira ainda incentiva ou ainda justifica essas práticas violentas que acabam, inclusive, naturalizando frente à sociedade, frente muitas vezes à própria família ou à rede de apoio dessas mulheres, como se fosse algo que faz parte das relações entre os casais. E os relacionamentos abusivos é uma das coisas que a gente mais tem falado, é um dos grandes alertas que a gente tem feito, porque muitas mulheres, meninas principalmente, adolescentes, ainda veem atos, né, de excessivo controle, de domínio ou de muito ciúme, como sendo algo que diz respeito ao afeto ou ao amor, né? Como se fosse sinônimo de amor, e não, atos de controle são atos de violência, né? As violências psicológicas, as humilhações, o excessivo controle, a vigilância constante, destruir objetos da mulher, roupas, celular, vigiar suas redes sociais, impedir que ela se relacione com outras pessoas, amigos, familiares, que ela estude, que ela trabalhe, que ela use anticoncepcional, tudo isso são violências, inclusive previstas, tabuladas na Lei Maria da Penha, e que a gente precisa realmente trabalhar o quanto antes, estimular. Eu acho que a denúncia, por mais que ela não seja, eu digo, o direito penal, ele não dará resposta a esse fenômeno social, muito menos sozinho, de maneira isolada. A gente precisa realmente investir em políticas públicas das mais diversas ordens, né? Moradia, educação, qualificação profissional, geração de renda, emprego, mas a gente também precisa trabalhar de maneira concomitante com aquelas pessoas, aqueles agressores, e os grupos reflexivos de gênero também é um trabalho na área da reeducação que nós temos investido, a Polícia Civil, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, para a gente poder trabalhar com dois tipos de prevenção, a prevenção primária e também a prevenção secundária ou até terciária, já dentro das casas prisionais. Mas sim, esse é um alerta muito importante, Clayton, é justamente a gente poder desarticular aí essas dinâmicas e essas violências que são muitas vezes invisibilizadas por toda a sociedade. Não é só pela mulher que está em situação de violência, mas para a sociedade como um todo, que muitas vezes é um ponto de apoio muito importante para essas mulheres. Ok. Diretora executiva da Themis, Márcia Barros, nesse sentido, né, como é que a senhora vê a importância e o significado das campanhas, né, porque muitas vezes, por exemplo, essa da máscara, né, da máscara roxa, ela tem todo um simbolismo, né, que é a questão da mulher ser silenciada nesse processo, né, e não ter, muitas vezes, a possibilidade até psicológica, né, de externar essa denúncia. E daqui a pouco, com um simbolismo da máscara, ela pode trazer, né, essa questão à tona, né, e importante também que o outro lado do balcão também esteja preparado para recebê-la, né, e receber e saber os canais de encaminhamento dessas denúncias, né, os canais de encaminhamento para tratar essa questão, né, diretora? Então, eu acho que essas campanhas são fundamentais, elas são estruturadoras de uma política mais ampla de enfrentamento a esse problema. Ela é apontada, inclusive, pelo IPEA, nessa nota técnica 78, como uma recomendação, não é nem apontada. Eles fazem recomendações e dentre as recomendações são campanhas de prevenção e campanhas que são importantes também, que eu acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido, que são campanhas para envolver vizinhos, parceiros, conhecidos, na denúncia, na atenção e na identificação da violência, né, da violência doméstica, das violências, mais especificamente da violência doméstica e familiar. Isso é fundamental, eu acho, porque com isso, a violência, ela deixa de ser considerada um problema nas relações interpessoais domésticas, né? E ela passa a ser, então, trazida, publicizada como um problema, como um fenômeno social. E isso é a educação que faz, e são campanhas educativas que podem colaborar com isso. Não são só campanhas, mas elas certamente podem colaborar extremamente com isso. Especialmente essa ideia de que nós precisamos envolver o conjunto da sociedade nessa responsabilidade.
Assim como crianças que estão sendo abusadas são um problema de todos, eles são um problema nosso, eles não são um problema da família dela, uma mulher que está numa situação de violência, que está sendo violada nos seus direitos, quaisquer que sejam, ela é um problema de todos nós, ela é um problema do Estado brasileiro, prioritariamente, porque é quem tem que dar a resposta, mas ela também é um problema nosso enquanto corpo social. E, nesse sentido, se organizam as alternativas comunitárias que são privadas, mas de interesse público, como o caso das promotoras legais populares, que estão lá na frente atendendo, que são as mulheres que identificam aquela outra mulher que está numa situação de violência e cria estratégias de encaminhamento, de atenção, de escuta, de fortalecimento dessa mulher. Mas a gente volta a dizer, qualquer estratégia pública, privada, pessoal, comunitária, ela necessita de uma rede organizada de atenção. Não há como fazer de outro jeito. Não é correto levar uma mulher para a sua própria casa. Nós precisamos ampliar o serviço. E é preciso que se diga que, nos últimos anos, esses serviços vêm caindo, se pauperizando, eles vêm caindo em qualidade e fechando, eles vêm acabando. Então, eu acho que essas são questões que andam juntas. Nós precisamos de alternativas comunitárias, nós precisamos de pessoas conscientizadas pelas campanhas de que é um problema delas. Agora tem uma proposta de lei, aí uma proposição legislativa de que os condomínios são obrigados a denunciar quando identificam mulheres ou crianças em situação de violência. São estratégias que se criam. Mas estratégias necessitam do Estado brasileiro, necessitam de orçamento para isso. Nesse sentido, eu acho que a deputada Luciana foi muito feliz. A gente não se constrói estratégias sem orçamento, sem política e sem órgãos definidos para fazer isso. Muito bem. Eu queria fazer uma última rodada aqui com as nossas convidadas, né, para deixar aqui o recado final de cada uma das nossas debatedoras, né, e, enfim, falando aos nossos telespectadores sobre essa questão muito séria e importante, né, de ser tratada todos os dias, né, com toda a sociedade. Então, quero pedir à delegada Tatiana Bastos para que a gente possa fechar essa rodada aqui, dando o recado final e lembrando, né, o número do WhatsApp aqui para denúncias, o 98444-0606, 98444-0606. Delegada, recado final. Então, só reforçar realmente que o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema de enfrentamento multidisciplinar, não é um problema de ordem privada, íntima da mulher, como por muitos séculos, né, a sociedade acreditou que briga de marido e mulher não se devia ter essa mulher. A gente precisa, sim, envolver a todos, e todos, quando eu digo, é poder público, é sociedade civil organizada, todos nós temos que realmente nos mobilizar e fazer frente a essas violências, tirando esse peso apenas de cima, né, da mulher que está vivenciando ou sofrendo situações de violência. Então, estimular mais uma vez a denúncia, ou a mulher procurar ajuda primeiro na sua rede de apoio, se for o caso, para tentar de alguma maneira alguém que lhe encaminhe, que lhe auxilie, que lhe acompanhe, se for o caso, até os serviços e equipamentos públicos, mas principalmente a gente estimular a denúncia de todos para que a gente possa fazer não só a busca ativa dessa mulher, mas para que a gente possa oportunizar que ela possa ter proteção, para que ela possa responsabilizar criminalmente esse agressor, para que a gente possa fortalecê-la, dar assistência a ela e aos seus filhos, enfim. Então, é realmente fortalecer essa rede de apoio, essa rede também organizada, a rede de proteção às mulheres em situação de violência, e dizer que o silêncio, infelizmente, tem sido o maior cúmplice dessas violências. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde a todos, e nos colocamos sempre à disposição. A Delegacia da Mulher continua, então, aqui no Palácio da Polícia, aberta 24 horas à população. Tá certo. Obrigada, delegada Tatiana Bastos. Diretora executiva da Temis, Márcia Soares, recado final. Então, meu recado final, rápido, eu não poderia deixar de falar nisso, porque eu acho que é fundamental, que o fenômeno da violência, ele tem marcadores de gênero, mas ele tem outros marcadores que são fundamentais, que é de raça e classe. Mulheres negras morrem mais que mulheres brancas nesse país. Mulheres negras são vítimas de violência institucional, inclusive. Elas acessam menos o serviço de justiça. E isso não sou eu que digo, são os dados que dizem.
o Atlas da Violência, numa série histórica de 10 anos, 2007 e 2017, ele aponta um aumento de homicídio de 29,9% para mulheres negras e apenas 1,6% para mulheres não negras. Então, isso não é qualquer coisa. Nós precisamos incorporar essa dimensão de enfrentamento do racismo dentro das instituições, que precisam entender, acolher melhor e entender que existe racismo estrutural. Nós precisamos incorporar essa mulher, essa figura de mulher negra nas nossas campanhas, e nós precisamos, fundamentalmente, dar conta de enfrentar hoje uma agenda central no Brasil, que é a agenda do racismo estrutural, e entender que nós precisamos proteger os corpos das mulheres negras e indígenas nesse país. Ok, obrigado, Márcia, diretora executiva da Temis, Márcia Soares. E para fechar, gostaria do recado final da deputada Luciana Genro. Eu vou, nessa mesma linha da Márcia, falar do orgulho que eu tenho de ter sido fundadora da Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista. E oferecer às nossas telespectadoras a possibilidade de participar dos nossos cursos, que agora são online, são totalmente gratuitos. Nós vamos estar começando um novo. E a nossa luta é justamente para que a luta feminista seja conectada com a luta antirracista. Historicamente, o feminismo branco ignorou os problemas enfrentados pelas mulheres negras, que são a grande maioria no nosso país e majoritariamente pobres, como muito bem colocou também a Márcia. E nós não podemos deixar de utilizar o nosso privilégio enquanto mulheres brancas, reconhecendo o nosso privilégio de sermos mulheres brancas, para fortalecer a luta antirracista, porque não basta só não ser racista, é preciso ser antirracista. Assim como também não basta não ser machista, é preciso ser feminista, é preciso atuar de forma ativa na defesa e na luta pelos direitos das mulheres. Então, a Emancipa Mulher está nas redes sociais, aí quem tiver curiosidade em conhecer pode buscar nas redes, busca contribuir também com esse trabalho de conscientização, de educação de homens e mulheres, de pessoas brancas, de pessoas negras, para se fortalecer a luta das mulheres e a luta antirracista e a luta que é de todos os que são defensores de uma sociedade mais justa, mais igualitária e menos discriminatória e racista como a nossa que nós vivemos. Tá certo. Muito obrigado às nossas convidadas no programa de hoje. Você que acompanhou o Democracia. Deixa eu só reforçar mais uma vez aqui para ficar bem explícito aqui os números de contato, em especial o WhatsApp, que tem sido uma ferramenta, como a delegada Tatiana colocou, que tem tido uma boa receptividade por parte das pessoas, especialmente por denúncias de terceiros. Então vamos mais uma vez passar esse telefone, para que você que não anotou ainda durante o programa possa fazê-lo agora. É o 984440606. Mais uma vez, 984440606. Também há os telefones de denúncias, o 181, o 190 e o 197. Então são também os contatos aí para que você possa fazer sua denúncia, vítima de violência, ou você que está presenciando essa violência, também pode fazer a denúncia por estes canais. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou, muito obrigado às nossas convidadas. O Democracia de hoje fica por aqui. Está feito o convite para que a gente se encontre no próximo programa. Até lá.